Olá pessoal, mais um vídeo da série Opinião Sincera e hoje a gente está aqui com o caçula dos amplificadores Super A da Gradiente, o Model 166. Então é isso aí, para você que não sabe do que eu estou falando, é uma série aqui nesse canal que eu faço que é a opinião sincera, a minha opinião sincera sobre esses equipamentos. E aqui eu vou dar os pontos positivos e os pontos negativos, isso tudo na minha opinião. Vou fazer um balanço e vou deixar a minha opinião sobre esse amplificador clássico fabricado nos anos 80 pela Gradiente aqui no Brasil. E essa série já tem vários vídeos, já fiz várias opiniões, já dei várias opiniões sobre equipamentos dessa geração. Todos eles eu vou deixar aqui na descrição, os primeiros links vão ser justamente os de opinião sincera sobre alguns equipamentos aí que eu já fiz. E se você caiu nesse vídeo por algum motivo e não conhecia esse canal, aqui nesse canal a gente só fala sobre essa geração de equipamentos, equipamentos fabricados nos anos 70, nos anos 80, equipamento nacional, importado. Então a gente faz bate-papo, opinião sincera, comparativo, venda de equipamento, mostra as compras, live com bate-papo. Todos os vídeos sobre esse assunto, os equipamentos vintage, né, fabricados no Brasil e lá fora. Então se você tem interesse em conhecer, quer conhecer esses equipamentos, tem interesse em comprar, adquirir um equipamento, quer saber mais sobre essa geração de equipamento, inscreva-se no canal, ative o sininho, sempre você será notificado quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal, ok? E é isso aí, para quem é inscrito e vai se inscrever, para quem vai se inscrever, não esquece de dar o like para ajudar. Bom, esse equipamento aqui, eu já tenho vários vídeos, foi feito vários vídeos em cima desse equipamento aqui, e eu vou deixar todos eles, todos os que tiverem feito até o momento que eu estiver lançando esse vídeo, vou deixar todos na descrição também, vários vídeos, se você tem interesse em conhecer um pouco mais dele, ele está funcionando aqui, ó. Mas se tem interesse em conhecer um pouco mais, ver mais as funções dele, assista os vídeos que eu vou deixar na descrição. Aqui mais é a opinião sincera e os pontos positivos e negativos dele. Para você entender um pouco mais sobre a geração Super A da Gradiente, lá nos anos 80 a Gradiente queria fazer um up nos seus amplificadores. A gente sabe que os amplificadores basicamente é a mesma coisa, anos 70, anos 80, tudo eles vem dos anos 60, anos 70, todos eles com alguma modificação ou outra, e aí tinha novas tecnologias surgindo no mercado internacional, e a Gradiente queria dar um up nos seus amplificadores e lançou esse sistema Super A. E como eu disse, esse daqui é o caçula, 166 é o caçula. Eu acredito que já fiz alguns vídeos de conheça, o equipamento e tudo mais. Se eu já fiz, vou deixar aqui na descrição. Bom, e ele é o caçula por quê? Porque a gente tem o 246, que eu também já fiz vídeo sobre ele, também vou deixar aqui na descrição, e o 366, que seriam os dois amplificadores top da Gradiente. Só que aqui, ó, nesse próprio catálogo que ela apresentava o Super A, ela já nem colocou o 166, que eu acredito que o 166 era um equipamento assim que veio depois para justamente fazer um equipamento um pouco mais barato, um pouco mais acessível a um certo tipo de público. Queria um amplificador um pouco melhor, mas não poderia gastar tanto como num 246 e num 366. E ele era parte integrante dessa série aqui, ó, sistema Compo, tá? Então aqui você tem alguns equipamentos da linha Compo, tá? Aqui o top de linha, e aqui a gente tem o Model 166, 126 e 166 fazia parte dessa geração aqui da linha Compo. Então ele fazia um sistema, ele vinha num sistema integrado, né? Num sistema, um system que a Gradiente lançou chamado Compo. Você poderia colocar vários equipamentos. E aqui eu tenho um outro catálogo no que aparece todos eles do sistema Super A, só para te deixar ciente aonde você está, né? Então aqui você tem o 366 Super A, 246 Super A e o 166 Super A e a 166, que agora a gente vai falar os pontos positivos e negativos dele aqui, tá? Então vamos lá, vamos aos pontos positivos do 166. Como ele é basicamente igual, né, a parte visual é quase igual ao do 126, um abaixo dele no caso, que não tem o sistema Super A, e eu já fiz opinião sincera sobre o 126, vou deixar aqui na descrição. Então como ele usa a mesma base, né, então ele é praticamente igual. E quais são os pontos positivos então? Primeiro, porque é um equipamento bonito, né? Se for comparar com outros amplificadores dessa geração, ele é realmente um equipamento bonito, até mesmo mais bonito que alguns equipamentos que foram feitos lá fora. Tem o acabamento dessa linha Compo que é bem legal, os botões, o acabamento, a parte visual dele é bem interessante, bem legal. Então esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo é ele ser compacto. Só que essa história dele ser compacto vai ser um ponto positivo e vai ser um ponto negativo também, vocês já vão ver um pouco mais para frente.
Então ele ser compacto, ser mais simples, mais compacto para poder ser colocado junto com outros equipamentos, né? Então você colocar mais equipamentos no mesmo espaço que você colocaria menos equipamento, então isso é um ponto positivo dele sim, né? Ele ser um equipamento compacto, não ser um trambolhão gigante como eram feitos os amplificadores dos anos 70. Outro ponto positivo é o acabamento. Então, como eu já disse, o visual dele é bonito e o acabamento dele é bem interessante. Tem esses acabamentos de plástico na lateral, tem os acabamentos dos botões são bem feitinhos, tudo, a serigrafia é bem feita, é bem legal. Claro, né, não é uma serigrafia igual um Kenwood ou um Pioneer em baixo relevo, né, isso aqui vive apagando e tudo mais, mas é um equipamento bem feitinho, o acabamento do botão, tudo é bem feitinho e tudo mais, tá? E é óbvio, um dos pontos positivos é o som desse equipamento, né? É um equipamento bem legal, tem um som bem interessante, bem bacana, mesmo com o Super A desativado, ou com o Super A ativado e com o Super A desativado, ele continua tendo um som bem legal, então ele tem um som bem bacana. Outro ponto positivo é as conexões. Então você tem várias entradas, tem 2 monitores para 2 toca-fitas, você tem o toca-discos, o sintonizador, o auxiliar e o microfone, coisa que o 126 não tem. Apesar que usar um microfone no equipamento desse com Super A ativo é uma indecência, não teria como fazer. Mas ele é bacana, tem bastante conexões, bastante alternativas para você fazer ligações a ele. E também um ponto positivo e um ponto negativo por um outro lado é o visor. Então você tem equipamentos aí, às vezes até mais caros, que você não tem nenhum tipo de visor. Então aqui você tem um VU, né, para deixar o equipamento mais bonito. Você tem esse VU que você ligar aqui, ó. Então você tem esse VU de LEDs, né? Então é um VU de LEDs que tem uma sequência verde, aqui ele chega no laranjado e chega no vermelho. Eu não vou colocar no vermelho aqui porque mesmo sem sinal aí não dá para fazer isso, tá? Então é isso aí. Então os LEDs dele, por um lado, é um ponto positivo, se você pensar que muitos amplificadores nem isso tem, né? E por um outro lado é um negativo, que eu já vou falar um pouco mais pra frente. Então é isso aí. Na minha opinião, os pontos positivos desse amplificador são esses aí. Agora, os negativos, né? Os negativos, o que é? Ser compacto. Então, como ele tem um ponto positivo de ser compacto, ele ser compacto também é negativo. Principalmente com a tecnologia embarcada em cima dele, o Super A. O Super A ele necessita de uma dissipação de calor maior e tudo mais, e assim como o que eu falei lá no 246, que o 246 deveria ser maior para poder ter uma dissipação de calor maior, o 166 também sofre do mesmo problema. A dissipação de calor não é suficiente para esse amplificador. Então, digamos assim, mas se você cuidar, eu sempre falo isso, se você cuidar do Super A, você vai ter um amplificador pro resto da vida. Mas olha, se eu começar a dar um pau nele aqui e esquecer o manual em cima dele aqui, ó, perceba, o manual tá em cima. Então o que vai acontecer, né? O manual de instrução dele aqui tá até aqui, ó. Manual de instrução, se eu colocar aqui o manual de instrução e deixar ele tocando aqui no pau por algum tempo, ele vai começar a superaquecer. Por quê? Porque eu estou obstruindo a grade aí de ventilação dele. Então, assim como o 246 também, e o 246 é bem maior, né, ele tem mais potência e tudo mais, mas esse equipamento aqui ele não é dimensionado adequadamente para o aquecimento que ele tem. Ao contrário de você pegar um H2, que ele é super dimensionado para o aquecimento dele, um A1, PM5000, esses equipamentos são super dimensionados pela potência que ele tem. Esse aqui ele é baixo dimensionado, então ele não é dimensionado para a potência dele, não é mesmo. Então, por ele ser compacto, tem esse problema dele aquecer demais, né? Ainda mais se o Super A estiver ativo. Outro ponto negativo é justamente o Super A. É um ponto positivo também seria se você souber usar, como eu disse aqui, né? Mas ainda mais nesses equipamentos mais compactados, ele é mais problemático ainda. Então, Super A, na minha opinião, nesse equipamento aqui, no 246, ele é um ponto positivo e um ponto negativo. Mas no 166, para mim, o Super A é um ponto negativo. Esse equipamento aqui não merecia estar com Super A, na minha opinião. Ele merecia ser um amplificador comum, classe AB, normal, como o 126. E mesmo assim, classe AB, igual a 126, ele é pouco dimensionado para a amplificação e o aquecimento dele. O 126 ele é bem dimensionado para o superaquecimento e tudo mais. Mas se perceber que essa aqui é uma mesma estrutura do 126 num amplificador muito mais forte, que usa muito mais corrente, ele não é dimensionado corretamente para o aquecimento que ele tem, não. Então, superar, na minha opinião, no 126 é um problema. Inclusive, a minha teoria é positiva porque logo após a Gradiente
tirar do mercado 166, ela colocou o IA2 para entrar na linha Exotec, para ser uma das opções da linha Exotec. É um vídeo futuro que eu vou fazer, não sei se eu já fiz ou não, se eu já fiz vou deixar aqui, que é um comparativo entre o IA2 e o 166. E aí lá no IA2, o Super A sumiu, ela nem cogitou em colocar Super A no IA2, ela manteve ele AB, classe AB normalmente. Outro ponto negativo é os LEDs. Como eu falei, ele seria um ponto positivo se você não tivesse nada, mas hoje em dia, se você pensar hoje em dia, é um ponto negativo, por quê? Porque hoje o pessoal prefere o VU. Só que eu já falei isso em alguns vídeos aí, que é o que? O pessoal está abandonando os VUs por ele ser menos preciso, né? Então você tem um sistema de LED, ele é mais rápido, então você tem um LED mais preciso. Então, na verdade, esses LEDs aqui, ele é um ponto negativo, na minha opinião. Se ele tivesse os VUs, ele seria, hoje em dia, né? Não digo na época, mas hoje em dia ele seria mais atraente para o público se ele tivesse VUs, igual o CD 5500, ou então igual o próprio 126, né, o 126, que é um antecessor a ele. E é óbvio, se ele tivesse os VUs, se ele tivesse tido um pouquinho mais de cuidado e colocado uns VUs igual ao do 246 e do 366, aí ficaria perfeito, né? Seria um equipamento bem bacana. Então esses VUs aqui, de LEDs, né? Esses VUs de LED simples, comum, ele hoje em dia é ultrapassado. Na época poderia ser uma novidade, ser mais rápido e tudo mais, mas hoje em dia ele é ultrapassado. O pessoal não gosta muito dele justamente por causa desses LEDs aí. Então é um ponto negativo, na minha opinião. Então, pessoal, eu fiz um corte aqui no vídeo, eu que estava editando o vídeo e lembrei de mais um ponto negativo. Na verdade, é o mesmo ponto negativo do 126 que eu comentei no 126, tá? Qual é o ponto negativo? É justamente o sistema do LED. Ele merecia um atenuador, né? Então, digamos, se eu estiver curtindo ele aqui, deixa eu abrir o áudio aqui, ó. Curtindo baixinho, ó. Tô curtindo baixinho e o VU está parado, está morto, né? Ao contrário do 246 e do 366, que se consegue deixar ele alto aqui, né? Aumentar a sensibilidade dele. Então, eu tô curtindo baixinho. Agora, para mim poder ver os VUs, eu tenho que... então merecia aqui sim um sensor aqui de sensibilidade, né? Até mesmo no lugar do mute ou em algum outro lugar, poderia sim ter mais uma chave aqui de sensibilidade dos VUs. Então esse é mais um ponto negativo dele, igual a mesma coisa, o mesmo problema do 126. É isso aí. E aí o ponto positivo mais complicado, que é justamente engloba muitas coisas que eu já falei, que seria um amplificador problemático. Problemático assim como o 246, como o 366, porque as pessoas não sabem utilizar ele. E pior ainda que o 246 e o 366, na minha opinião, é porque ele ser compacto, e aí a pessoa querer usar ele lá no rackzinho, um monte de equipamento um em cima do outro, e ele ferve mesmo. Eu acredito que esse 166, você encontra ele com mais problemas de amplificação do que o próprio 246. Isso que o 246 e o 366 são problemáticos para você encontrar o original. Normalmente já foi alterado, já foi feito reparo. E no 166, na minha opinião, ele é mais fácil de você encontrar, principalmente os equipamentos que saíram de fábrica com o sistema ativo e não foram modificados na assistência técnica. O IA2, que é um equipamento mais recente e que ele não tem o Super A, você encontra ele bem original, bem bacana. Mas o 166 original é mais difícil de encontrar. Então, realmente é um problema isso daí. O amplificador é problemático, sim. A parte de amplificação é problemática, sim. E aí, o outro ponto negativo, na minha opinião, é justamente esse sistema aqui, né? Que na época poderia ser bacana e tudo mais, mas ele é mal elaborado, na minha opinião. Assim como eu já falei isso no 126, esse sistema de monitor aqui, quanto mais encaixe, quanto mais você precisa encaixar, quanto mais você precisa carregar. Por que ele, né? Então eu não falei isso no 126, mas eu vou falar. Por que ele tem esse sistema de chave que vai lá atrás? Tem um chaveamento dele lá atrás. Por quê? Porque o sinal, né? Quanto menos você fica carregando o fio de sinal, melhor. Ah, por que eles não colocaram a chave aqui e carregaram o fio de sinal para cá? Aí você tem chance de carregar interferência, carregar um monte de coisa. E é por isso que a chave do monitor está grudada lá atrás na conexão do monitor, entendeu? Para ter menos fio prolongado e tudo mais. Então por isso que está lá atrás. Daí você tem esse problema que é o que? É carregar esse botão aqui, né? Você conseguir fazer acionar e desacionar ele lá atrás. Então tem uma chave que vai lá atrás, que vai numa outra plaquinha que está
conectada a uma outra placa, e aí esse tipo de conexão costuma dar problema, oxidação, isso por causa do tempo e tudo mais. Então é um ponto negativo. Então é isso aí. O que eu me lembrei aqui, são os pontos positivos e os pontos negativos do 166. Se você tem algum outro ponto que eu deixei de comentar, ou positivo ou negativo, deixe nos comentários aí. E qual é a minha opinião geral sobre esse equipamento? Na minha opinião, não vale a pena. Tá? Infelizmente, na minha opinião, não vale a pena. Tá? É um equipamento que eu já coloquei ele à venda, então não sei se foi vendido ou não. Se não foi vendido, eu estou fazendo uma propaganda negativa do meu produto, mas é a realidade. Ele vale a pena só com valores, né, entre o 246 e o 366, porque se você pegar equipamentos desse aqui que o pessoal pede uma fortuna aí, e muito próximo a você conseguir comprar um 246 ou um 366, não vale a pena, na minha opinião. E aí tem outro problema, que o pessoal prefere o IA2, ou IA2 não, o 126, tá? Então o 126 o pessoal prefere. Às vezes você pega o mod 126 sendo vendido quase no preço do equipamento desse, e a pessoa vende muito mais o 126 do que vende o 166, pelos VUs, pela própria parte da amplificação, que é menos problemática do que esse equipamento. Então ele está numa faixa, né, que ficou meio estranho. Não dá para se comparar um 246, porque está muito longe do 246, e também ele não é muito melhor que o mod 126. Então ele fica naquele vale assim, meio profundo, fica nesse vale, né, no intervalo entre um mod 126 e o 246, que infelizmente não tá legal ele aí no meio. Isso na minha opinião, ok? Então é isso aí, essa foi a minha opinião sobre o Model 166. Óbvio, se você falar assim, não, tem um aparelho desse que a pessoa tá querendo me vender, tem um preço acessível, compre. Óbvio, isso aqui é muito melhor, um amplificador desse é muito melhor do que você ter um receiver, do que você ter... A maior parte dos receivers é muito melhor, o som dele é muito mais gostoso. Já fiz vídeo dele tocando esses alto-falantes de 15 polegadas aqui, vou deixar na descrição. Continuando, então, ele é muito melhor do que você ter um receiver mais simples. Qualquer outro equipamento mais básico, é óbvio, tem gente que vende receiver no preço que se compra um amplificador desse. Então é muito melhor você ter esse amplificador do que um receiver. Mas se você for comparar ele com os amplificadores, daí ele fica meio abaixo. Então é mais ou menos isso. É um equipamento que realmente vale a pena. Tudo dos anos 70, dos anos 80, na minha opinião, vale a pena, muito mais do que você comprar um equipamento moderno, mas se você for comparar ele com os equipamentos de época, ele fica num buraco negro, como eu já falei. Então é isso aí, essa foi a minha opinião sobre o Model 166 da Gradiente. Assista os outros vídeos da minha opinião, e se você tem interesse em assistir vídeos desse canal, alguma coisa, inscreva-se, ative o sininho e não esquece de dar o like para ajudar aí. É isso aí, valeu!